A nossa aula de hoje vai ser língua portuguesa e dentro da língua portuguesa nós vamos estudar um pouquinho sobre produção textual. E o tema da aula de hoje vai ser sobre o trabalho infantil e o Estatuto do Idoso, tá? E para começar, nós vamos ver um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ler um trechinho de um livro da Ruth Rocha, no qual ela vai falar sobre isso. E o título desse texto que eu vou ler é Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha. Toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter de alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente e tem que ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas a criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, festejar o aniversário com bala, boi e balão, brincar com muitos amigos, dar uns pulos no colchão, ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho, sensação de bem-estar, de preferência com colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Então nós vimos aí um pouquinho sobre esse trecho do livro da Ruth Rocha, para falarmos um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, né? Para falar sobre o trabalho infantil, nós vamos conhecer um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o conjunto de normas jurídicas brasileira que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. O que quer dizer isso? Se houver algum problema com a criança, uma criança maltratada, fora da escola, problemas com o trabalho infantil, as pessoas podem procurar o juizado de menores, né, ou o conselho tutelar da sua cidade. E dependendo do caso, eles vão encaminhar para um juiz que vai resolver o problema, vai ver o que está acontecendo para ajudar essa criança a ter o seu direito assegurado. E os direitos fundamentais da criança e do adolescente são os mesmos direitos de qualquer pessoa humana. Então é considerado criança uma pessoa de 0 a 12 anos e adolescente dos 12 aos 18 anos. Nós temos aqui alguns direitos fundamentais previstos no ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente. Primeiro, tem direito à vida e à saúde, né? Tem direito à vida, a viver dignamente e a ter a sua saúde bem tratada e bem cuidada. Ter direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária, ou seja, viver dentro de uma família e estar inserida numa comunidade, seja ela uma comunidade escolar, que é o caso da gente, de vocês, né? Uma comunidade religiosa, quando você frequenta alguma religião, uma igreja, uma comunidade esportiva, quando você pratica um esporte. Então, a criança ela também tem que estar inserida numa comunidade. Direito à educação, à escola, direito à cultura, direito ao esporte e ao lazer, né? Direito a brincar também, inserido aí no lazer e no esporte. Direito à profissionalização e à proteção do trabalho, ou seja, direito também a começar a aprender uma profissão a partir de alguma idade, no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, né, no caso do adolescente. E nós vamos ver um pouquinho agora sobre esse trabalho infantil. O Estatuto é claro com relação ao trabalho infantil. Em seu artigo 60, diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. É que nós temos aí o menor aprendiz, que algumas empresas trabalham, né? A isso a partir dos 14 anos. Então, esse menor aprendiz, ele estuda num horário, a maioria das vezes pela manhã, e trabalha num outro horário, à tarde, em uma empresa, alguns dias da semana, e faz algum curso. Ele vai ter um salário para isso, mas isso a partir dos 14 anos, tá bom? E lá no nosso livro, o tema que nós vamos ver daqui a pouquinho, na página 62, com o trabalho infantil, a infância desaparece. Então, isso é um pouquinho do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nós vamos ver também
sobre outras pessoas que também precisam ter os seus direitos assegurados. Nós falamos da criança e do adolescente, que são importantíssimos para a nossa sociedade, mas nós temos aqui a figura do idoso, né? Que também precisa ter o seu direito assegurado, e para isso eles têm um Estatuto do Idoso, que tem como objetivo promover a inclusão social e garantir os direitos desses cidadãos com idade igual ou superior a 60 anos. Então, eles também têm os seus direitos assegurados pelo Estado. Então, o que esse Estatuto vai estabelecer? Estabelece a proteção, a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público em assegurar o idoso com absoluta prioridade, ou seja, eles têm prioridade, eles têm o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, à liberdade e ao respeito, né? E quais são os direitos dos idosos, além desses que eu citei? Uma moradia digna, como já foi falado, morar dentro de uma casa com a sua família, ou no lar de idosos, onde ele vai ter uma proteção, caso a família queira, e ele mesmo opte por isso, né? Assento identificado no transporte coletivo, aquela cadeirinha amarelinha lá, assegurada também para o idoso, certo? Muitas pessoas estão no transporte público, fingem que não vê quando o idoso entra, né? Estão lá naquela cadeira amarela e não cedem. Nossa obrigação é ceder, principalmente para eles, né? E ter 5% das vagas de estacionamentos. O estacionamento tem lá, aquele pintado logo na frente da entrada, lá para o idoso, é prioridade para ele, principalmente bem perto da entrada dos shoppings ou de supermercados, para que eles não tenham que se locomover muito, porque eles já têm dificuldade de locomoção. 2 vagas gratuitas para idosos com renda de até 2 salários em transporte coletivo. Idoso que precisa viajar, ele pode ligar para a empresa, verificar se tem disponibilidade. E cada ônibus que transporta nos estados, nas cidades, ele tem que levar no mínimo 2 idosos com gratuidade. É uma obrigação e eles têm esse direito também. Implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso, né? As rampas, os acessos, né? Para que eles possam se locomover, aí local para que eles não venham escorregar e cair, se machucar, porque eles já têm uma saúde bem debilitada, os ossos já são um pouco mais fracos. Então, a cidade tem que estar preparada para eles também. Muita gente não sabe, mas pessoas com mais de 60 anos possuem direito a alguns benefícios que vão além da gratuidade, do transporte público ou do desconto no cinema. Elas também têm direito a 50% de desconto na entrada de qualquer atividade esportiva, artística e cultural. Jogos de futebol, peças teatrais, danças, qualquer atividade cultural e artística, o idoso também tem o seu direito de 50% de desconto. Assim como os estudantes também têm lá a meia entrada, o idoso também tem esse direito assegurado, tá bom? Então aqui são alguns direitos fundamentais do idoso que nós vimos. E agora nós vamos fazer a atividade lá do livro de português, né, da língua portuguesa, na página 63 e 64, que vai falar sobre trabalho infantil. E nós vemos aí, ó, os 4 cartazes que tem lá no nosso livrinho, na página 62, onde vocês vão analisar e responder as questões, tá? Tem o primeiro aqui, nós vemos uma menina trabalhando, né? Ela estava com certeza fazendo algumas atividades, passando roupa, e muitas vezes acaba atrapalhando. Você pode ajudar em casa a sua mamãe, mas você não pode esquecer que você é criança e também tem o direito de estudar e brincar, né? Aqui outro nós vemos aqui sobre trabalho infantil, né? Quem emprega crianças mata a infância. Crianças que trabalham muitas vezes não estudam. Outra criança aqui segurando, levando tijolos na construção civil, muitas vezes impedidas de estudarem. E o que acontece muito no interior. Crianças que precisam ajudar na roça aos pais, na lida lá do campo, mas muitas vezes não conseguem estudar, porque esse trabalho sobrecarrega a sua vida. Então vocês vão ver essa página, responder de acordo com esses 4 quadros lá no nosso livrinho, tá bom? Depois, vocês vão para a produção textual, que vai ser lá no próprio livro de língua portuguesa, na página 61. E esse daqui vocês vão fazer de forma diferente. Como nós não estamos em sala de aula, eu vou, daqui a pouquinho, botar no nosso grupo as duplas que eu vou formar, certo? Vocês vão ler um pouquinho lá sobre o Estatuto do Idoso no livro, na página 60, mas nós vamos falar sobre o Estatuto Escolar. Vocês vão criar aí algumas regrinhas e formar o Estatuto Escolar, certo? Você vai organizar esse artigo e cada artigo deve abordar um direito diferente dentro da escola. Lembre-se que nós estamos na escola para estudar, aprender, fazer amizades, mas vocês também têm direitos e obrigações dentro da escola
mesmo que agora nós estejamos estudando em casa, tá? Eu vou daqui a pouquinho dar o direcionamento, formar duplas, mandar a mensagem para vocês, ligar e direcionar como é que vai ser essa segunda parte da nossa atividade.